Olá, bem-vindos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos transcrever, reescrever o texto Teste de Coragem, que é uma história em quadrinhos da página 162 e 163 do livro de português. Nós vamos transformar a história em quadrinhos em prosa. O que é o texto em prosa? É um texto que tem início, meio e fim, que tem personagens e o narrador. O narrador é a pessoa que vai contar a história, ok? Então vamos lá, pegue seu caderno de produção de texto e a primeira coisa é escrever a data. Data, sexta-feira, 16 de outubro de 2020. Depois que você escreveu a data, você vai colocar o nome da história, Teste de Coragem. Lembrando que a palavra teste, nós vamos usar a letra maiúscula. Vamos lá. Aí, como eu disse, a história em quadrinhos nem sempre tem um narrador. Por quê? Porque ao observar os quadrinhos, os desenhos, as palavras, as expressões, eu identifico aonde está acontecendo a história, quem é o personagem da história, se é de dia ou de noite, em qual local está acontecendo a história. Aqui na prosa eu não tenho esse recurso da imagem, então eu vou precisar do narrador. O narrador, ele vai me contar a história, vai dizer os personagens, aonde está acontecendo a história, se é dia ou se é noite. Então vamos começar a escrever o primeiro parágrafo com o narrador. Para isso, o que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, é o único momento dentro do texto que nós pulamos uma linha. Tá? Então, neste momento aqui, ó, do título da história para o primeiro parágrafo, podemos pular uma linha. Pulamos uma linha e aí nós vamos deixar um espaçamento de 2 dedos desta margem aqui do nosso quadro. Por que isso? Para marcar o início do texto. Parágrafo é o espaçamento que marca o início do texto, que marca a ideia, que marca a fala. É o espaçamento. Então, vamos lá. Então, como eu sou o narrador da história, eu vou contar os personagens e aonde aconteceu. Então, vamos escrever? Vamos começar. Deixei o espaçamento de 2 dedos, vou começar com letra maiúscula na palavra cebolinha. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro que cebolinha é nome de pessoa e também é o início da frase. Início do parágrafo, eu uso letra maiúscula. Cascão, também com letra maiúscula, que é o segundo personagem, e Fabinho. Estavam caminhando. Vocês viram que aqui não dá mais para escrever. Já cheguei no meu limite da minha folha, né? Do meu quadro aqui. Mas se você não chegou, você continua escrevendo na frente, porque não acabou o primeiro parágrafo. Então, vamos continuar. Vou só ler para a gente recapitular. Cebolinha, Cascão e Fabinho estavam caminhando à noite pelo bosque do limoeiro. E o Fabinho disse. Então, o que o narrador fez no primeiro parágrafo? O narrador me apresentou os personagens, o Cascão, o Cebolinha e o Fabinho. Disse que a história aconteceu à noite e o local que a história aconteceu, que foi no bosque do limoeiro. E deu a dica que o próximo vai ser uma fala, porque ele disse. E o Fabinho disse. No final da palavra disse, ele usou uma pontuação muito importante que indica a fala, que são os 2 pontos. Aqui, no próximo, quando eu tenho 2 pontos, quer dizer que o próximo parágrafo é uma fala. E para marcar a fala, eu uso uma outra pontuação que nós chamamos de travessão. Então, vamos lá. Lá no nosso na história em quadrinho da página 162 já está escrito. A gente não pode deixar isso para amanhã, que é a fala do Fabinho, ok? Então, aqui eu disse quem é que vai falar, porque eu não tenho mais o desenho. Deixei o parágrafo para marcar a fala e coloquei o travessão. O Fabinho terminou? Terminou. Agora, quem vai falar, gente? Se você olhar lá no seu livro, você vai ver que é o Cebolinha. Então, o Cebolinha vai falar. Então, não posso continuar na frente. Eu tenho que mudar a linha. Mudar a linha não é pular linha, hein?
Mudar a linha é para ir para uma linha imediatamente embaixo, deixar o parágrafo e escrever o que o Cebolinha respondeu. Aí aqui, ó, o narrador colocou: Cebolinha respondeu, para indicar que quem vai mudar agora a fala é o Cebolinha. E aí o Cebolinha falou: não, os rituais de iniciação só podem ser à noite. Ok? Então, nós já temos 1, 2, 3, 4 parágrafos. Por que 4 parágrafos? Narrador, personagem, narrador, personagem. Toda vez que muda, deixa um novo parágrafo, ok? E aí, se você prestar atenção, vai para o quadrinho de baixo e o Cebolinha continua falando. Então, o narrador, ele vai sinalizar que o Cebolinha continua falando. Vamos lá? O Cebolinha continuou falando. Então, quer dizer, ele está descrevendo a história, né? A gente não tem mais o desenho para ver que ele continua falando, então o narrador tem que falar isso. E ao transcrever a história, eu tenho que deixar o parágrafo. Vamos voltar só um pouquinho. Viu aqui? Aqui era a fala do Cebolinha. Eu não posso colocar a fala do narrador na frente. Então, eu vou para a linha de baixo, deixo o parágrafo e coloco a fala do narrador. O Cebolinha continuou falando. 2 pontos, porque vai indicar que o próximo parágrafo é uma fala. Tia, eu continuo na frente? Não, eu mudo a linha, deixo o espaçamento e coloco travessão para marcar a fala. Essa é a primeira prova de colagem. Vocês perceberam que isso aqui tá lá no balãozinho número 2, certo? Até a palavra colagem, né? Que o Cebolinha fala errado. Agora, a partir do balãozinho 3, o Cebolinha continua falando. Como é o mesmo personagem, eu não preciso colocar assim: o Cebolinha continuou falando. Eu posso escrever na frente da fala, porque eu não mudei o personagem. Ó, tem um balão, 2 balões, ok? Então, quando é o mesmo personagem, professora, que continua falando no quadrinho sequente, eu preciso ficar falando que é ele? Não precisa. Você pode continuar escrevendo na frente dele, porque vai indicar que a fala dele continua. Ó, aí ficou assim. Essa é a primeira prova, a de colagem. No nosso clube, não se admite medrosos e covardes, que 3 pontos. Tia, por que você não consertou a fala do Cebolinha? Porque nós estamos escrevendo a história exatamente como está lá no livro. E o Cebolinha fala desse jeito porque ele tem um problema na língua, né? Então, nós estamos transcrevendo, escrevendo exatamente como está, ok? Aí, o Cebolinha falou nos 2 balões, eu não preciso colocar parágrafo de novo, porque é o mesmo personagem, eu posso só continuar na frente, tá bom? E aí, mudou a cena. A cena do 4º quadradinho é diferente. O narrador, ele precisa descrever essa cena. Então, já que ele vai descrever essa cena, o que eu faço? Eu mudo de linha, eu deixo o espaçamento e escrevo o que o narrador vai falar. Cebolinha interrompeu sua fala, porque deu um grito daqueles. Então, vamos voltar um pouquinho. Cebolinha interrompeu sua fala, porque deu um... Aí a gente vai continuar. Grito daqueles. Continua aqui no meu quadro, não deu para mim continuar na mesma linha. Então, você vai para a linha de baixo, não deixa espaçamento e continua escrevendo a fala do narrador, ok? Lembrando que você só vai deixar o espaçamento quando mudar de personagem, quando for para o narrador ou quando mudar o acontecimento. Às vezes é o narrador que está falando, mas o acontecimento mudou, eu mudo o parágrafo, ok? Então, vamos lá. Cebolinha interrompeu sua fala porque deu um grito daqueles. Aí, aqui, eu usei 2 pontos. Por quê? Porque eu vou indicar o grito do Cebolinha. Se você observar o 4º quadradinho da página 162, você vai ver que tem lá o grito dele bem alto, né?
tá até bem preto com laranja, chamando a atenção, né? E ele parece que vai até cair. Então, vamos colocar o grito do Cebolinha. Para colocar o grito, eu deixo o parágrafo, travessão para indicar que foi o personagem que falou e coloco o grito. Yeah! Ponto de exclamação. Por que eu vou usar o ponto de exclamação aqui? Eu vou usar o ponto de exclamação para indicar emoções. Então, o ponto de exclamação, ele é usado sempre no final da frase que indica emoção. Pode ser de raiva, de medo, de pavor, de alegria, de suspense. Pode ser uma ordem, né? Então, toda vez que indicar um tipo de emoção, eu uso exclamação. E aí, aconteceu mais alguma coisa, mudou o quadrinho. Agora nós vamos para a página 163. Lá em cima, na página 163, está acontecendo uma coisa lá. Como eu não tenho a imagem para olhar, de novo entra a figura do narrador. O narrador vai descrever, vai contar o que está acontecendo antes da fala. Então, vamos lá? Mudo a linha, parágrafo e coloco o que o narrador está falando. Fabinho olhou com cara de reprovação para o Cebolinha e disse. Então, o narrador aqui, ó, do grito, é um parágrafo. Ah, tia, mas é só uma palavra, não tem problema. Mudou o personagem, foi para o narrador, muda-se o parágrafo, ok? Aqui no narrador, tenho que deixar o espaçamento, colocar a letra maiúscula no início da frase. Fabinho olhou com cara de reprovação para o Cebolinha e disse. Então, agora, o narrador contou que a cara do Fabinho não estava boa, que o Cebolinha, que ele ia falar alguma coisa bem pesada para o Cebolinha. Vamos ver o que é? Você não passou nessa prova, não foi? Então, essa é a fala do Fabinho. Então, para marcar a fala do Fabinho, eu mudo de linha, tá vendo que ainda tinha mais espaço na minha linha? Mas eu mudo de linha, coloco o travessão, letra maiúscula, que é início de frase, e escrevo a fala do jeito que tá lá no balão. Você não passou nessa prova, não foi? Ele fez uma pergunta. Então, se ele fez uma pergunta, eu termino a minha frase com interrogação. E aí, aconteceu mais alguma coisa. E o narrador, ele tem que contar pra gente, porque a gente não tá vendo aqui a imagem. Então, o narrador tem que nos esclarecer a história para a gente compreender melhor. Então, vamos ver o que o narrador falou. O Cascão continuou falando. Então, posso colocar a fala do narrador junto com a fala do personagem, professora? Não, não posso. Mesmo sobrando linha, eu mudo a linha, vou para a linha de baixo, deixo o espaçamento de 2 dedos, coloco a letra maiúscula, que é início de frase, e escrevo o que o narrador está me contando. O Cascão continuou falando. 2 pontos. Por quê? Porque eu vou copiar a fala do Cascão. Vamos lá? Eu acho que ele colou para passar. Essa é a fala do Cascão. Então, para fazer a fala do Cascão, eu vou para a linha de baixo, não posso misturar com a fala do narrador, vou deixar o espaçamento de 2 dedos, vou colocar o travessão, vou colocar a letra maiúscula, porque é início de frase, e vou colocar a fala dele lá que estava no balão. Eu acho que ele colou para passar, e ele tá achando engraçado, assim, tá meio surpreso. Então, como ele tá demonstrando uma emoção, ele pôs o ponto de exclamação. E aí, mais um personagem chega nessa história. E esse personagem vai falar alguma coisa. Se você observar o quadradinho da página 163, o primeiro, você vai ver um personagem chegando de uma maneira. Então, vamos ver o que o narrador vai nos contar. Então, para ser fala do narrador agora, tenho que mudar a linha e deixar o parágrafo. Vamos lá. O Chaveco apareceu com uma vela na mão. Não é isso que estava lá? E vê o amigo caído no chão, com cara de assustado, e perguntou. Então, aqui, o narrador nos localizou na história. Ele contou que o Chaveco chegou com uma vela na mão, que a gente não estava vendo até então. E viu que o Cebolinha estava caído no chão, com a cara assustada, e perguntou. Aí, ele deu a dica que ele estava falando na história, ok?
Então, o narrador, aqui foi a fala do Cascão. Mudou a fala do Cascão para o narrador, mudo de linha, deixa o espaçamento, coloca a letra maiúscula. O narrador tem que nos contar a história. Ele nos contou, nos deu, assim, parâmetros para saber como é a história. Terminou, indicou a fala, coloco 2 pontos. Como vai ser a fala do Chaveco, eu mudo a linha, deixa o parágrafo, que é o espaçamento, ponho o travessão e escrevo a fala. Cebolinha, você está legal? Ele não estava assustado, então ele fez 2 perguntas. Cebolinha, você está legal? Então, no final da pergunta, a gente usa esse ponto aqui, que é o ponto de interrogação. E aí, muda de novo os acontecimentos da nossa história. Foi para o segundo quadradinho da página 163. Olhando o quadradinho lá, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu não posso só colocar a fala do Cebolinha. Eu tenho que descrever, melhor dizendo, o que está acontecendo. Então, entra de novo o papel do narrador. Então, vamos ver o que o narrador vai nos contar. Cebolinha levantou, colocou a mão na cintura e, continua falando o narrador, disse com uma cara de bravo. Então, ó, o narrador nos contou que a gente nem precisa olhar lá para saber o que está acontecendo, porque ele contou tão direitinho, né? Então, aqui era a fala do Chaveco. Acabou a fala do Chaveco, eu mudo a linha, deixo o espaçamento, letra maiúscula e escrevo a fala do narrador, tá bom? Lembrando que na frente da fala do narrador não tem travessão, só na do personagem. Aqui no narrador, Cebolinha levantou, colocou a mão na cintura e disse com uma cara de bravo 2 pontos. Esses 2 pontos indicam que a próxima linha vai vir com uma fala do Cebolinha. Então, vamos lá transcrever a fala do Cebolinha. Parágrafo, travessão, letra maiúscula. É claro que estou. Isso foi apenas um grito de saudação de seus bocós. Aí tem um outro balão lá, vocês viram? Mas não tem problema não. Como é o mesmo personagem, a gente continua na mesma linha. Só vai deixar outro parágrafo se fosse outro personagem. Então, vamos voltar. Como é o mesmo personagem, eu continuo na mesma linha. Eu só mudo de linha e deixo o travessão e coloco o parágrafo quando é outro personagem. Não é, eu continuo na mesma linha. É a forma de cumprimentar do clube. Então, ó, né? São as falas do Cebolinha. 1 balão, 2 balões, 3 balões, que é o que aparece lá. Só que a gente pode escrever tudo junto porque é o mesmo personagem. Aí, no segundo quadradinho, mostra uma pessoa falando. Vai entrar o narrador de novo para nos contar. Então, o narrador vai nos contar. O Chaveco olhou com uma cara de espanto e falou. Então, ele ficou meio espantado com a resposta do Cebolinha, né? Se você observar, você vê ele assim, tá com a cara assim, não tô entendendo. Então, o narrador vai nos contar como ele está. E para isso, ele não pode escrever na mesma linha. Ele tem que mudar a linha, deixar o espaçamento, colocar a letra maiúscula e contar para nós como estava o Chaveco. E aí, depois, ele usa 2 pontos, porque vai indicar a fala do Chaveco. Vamos lá. Sério? Não foi essa a fala do Chaveco? Sim. Ah, professora, agora nós vamos para o terceiro quadrinho da página 163. E aconteceu uma coisa lá engraçada. E aí, quando a gente olha, a gente entende. Mas aqui no texto a gente não entende. Então, entra de novo o papel do narrador. O narrador vai nos contar o que está acontecendo lá no terceiro quadrinho da página 163. De repente, o silêncio foi quebrado por gritos horríveis. Então, ó, o narrador já nos contou, né? Já deu uma dica. Da fala do Chaveco para a fala do narrador, eu mudo de linha, deixo o espaçamento e coloco a letra maiúscula. De repente, o silêncio foi quebrado por gritos horríveis. Tem isso lá, professora? Não, não tem, porque a gente, ao bater os olhos na figura, a gente consegue enxergar. Mas, como a gente não tem o desenho aqui, a gente tem que ser o narrador e contar para as pessoas como está acontecendo, do jeitinho que está acontecendo lá na história. Então, vamos
transcrever os gritos. Primeiro grito. Yahoo! É um personagem. Aí, se você olhar lá, tem mais um grito. Yahoo! Segundo personagem. E aí, se você olhar, tem mais um grito. Yahoo! Então, são 3 gritos de 3 personagens diferentes. Então, cada personagem é diferente. Então, mudo de linha, deixo o espaçamento, coloco o travessão e escrevo o grito. Tem exclamação porque é uma emoção, né? Eles estão gritando, estão eufóricos. Mudou o personagem? Mudo de linha de novo, coloco o travessão, escrevo o grito e boto a exclamação, porque eles estão assustados, né? Mudou de personagem? Mudo de linha, coloco o travessão e ponho a exclamação. Então, vamos lá. E aí, o narrador tem que entrar em cena para contar o que está acontecendo. Vamos ver? Então, como é o narrador, muda de linha de novo, tá vendo? Deixa o espaçamento, letra maiúscula. Cebolinha caiu no chão devido ao grande susto que levou com os gritos e o Fabinho disse. Então, ó, o narrador já nos contou. Cebolinha caiu no chão devido ao grande susto que levou com os gritos e o Fabinho disse. 2 pontos. Vamos ver o que o Fabinho vai falar, né? Fizemos direito? Aí, mudou. Depois que o Fabinho falou isso, outra pessoa falou outra coisa. Vamos ver. Que divertido. Vamos fazer de novo? Aqui, ó, aqui é o Fabinho. Aqui é o Cascão. Então, não posso fazer na mesma linha. Mudo de linha, deixo o espaçamento, coloco o travessão, letra maiúscula. Que divertido. Vamos fazer de novo? Ah, tia, tem um travessão aqui depois do ponto de exclamação. Sim. Esse travessão, ele pode ser usado dentro da linha para indicar que é fala do narrador, tá? Neste momento aqui, se eu não quiser mudar de linha e colocar um novo parágrafo, eu posso colocar o travessão na frente da fala do personagem e escrever disse o Cascão. Que é como vocês viram, ó, vamos olhar lá anteriormente. Aqui tem um travessão. Esse travessão aqui não vai indicar a fala do personagem, vai indicar a fala do narrador na frente da fala do personagem. Nesse momento, a gente pode estar usando, ok? E aí, continuamos. Disse o Cascão. E aí, o narrador vem nos explicar a história. O Chaveco, que olhava para trás, com cara de surpresa, disse: não foi isso que estava acontecendo? Aí, o narrador muda a linha, deixa o parágrafo, letra maiúscula e escreve. O Chaveco, que olhava para trás, com a cara de surpresa, disse. Então, ele contou o que estava acontecendo na história. Então, esse é o papel do narrador. É descrever, é contar exatamente o que está acontecendo. E aí, ele disse, vamos lá? Ih, acordamos a metade da vizinhança. Não foi isso que ele disse? E nossa história chegou ao fim. Espero ter ajudado e lembre-se, parágrafo é o espaço que marca ideia. Toda vez que muda o acontecimento, muda a ideia, novo parágrafo. Toda vez que é fala do personagem, muda o parágrafo. Fala do narrador não se mistura com fala do personagem. E a fala do personagem tem que ter um travessão na frente para contar que é fala, ok? E toda história, toda prosa, tem início, meio e fim. Tem personagens e narrador. E até a próxima!